Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para transmitir uma palavra abençoada, um ensino. E neste domingo, a lição de número 13, a última lição desse trimestre, ok? Que fala sobre o sermão do monte, os valores do reino de Deus, sobre a relevância do sermão do monte, do discurso mais importante da Bíblia Sagrada. Então fique aí atento, porque vamos agora iniciar, ok? Então vamos lá, lição 13, hoje, dia 26 de junho de 2022. Então daí viemos fazendo vários estudos, ministrando vários estudos, várias lições. A nossa segurança vem de Deus, a bondade de Deus em nos atender. Falamos sobre casamento, falamos sobre o discípulo, sal e luz do mundo. Então abordamos aí várias lições do 1 ao 12. E hoje a lição número 13. A lição de hoje está nos dizendo o seguinte: a verdadeira identidade do cristão. E o texto áureo nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, nos céus. Mateus 7, 21. E a verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Ok? Então tá aí. Esse textual, essa verdade prática, já nos dando uma ideia aí da lição, ok? Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está em Mateus 7, do 21 ao 27. Mas o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Palavra dita pelo próprio Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ok? Então vamos lá. Iniciar aqui os tópicos. Temos alguns tópicos aqui, são 3 tópicos a serem abordados. Primeiro tópico: uma fé só de palavras. O autor questiona: uma fé só de palavras? Ok? Então esse é o subtópico 1. Ok? O tópico diz assim: condenação dos falsos seguidores de Jesus. O subtópico 2 diz: os milagres não transformam o caráter. Subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. Tópico 2, em quem estamos alicerçados? Subtópico 1, 2 e 3. O alicerce começa pelo ouvir, a importância do bom alicerce, a relevância do praticar. Ok? Então, o tópico 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Os subtópicos: Jesus, nosso maior pregador.
autoridade do ensino de Cristo. Jesus como nossa identidade, ok? Então, antes de começarmos, quero dizer para você se inscrever. Inscreva-se aí no canal, a subscrição é importante, coloque seu like, comente, compartilhe, ok? Para que outras pessoas também venham ser alcançadas pelo ensino da palavra de Deus, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, porque ele vai para o YouTube, ok? Hoje eu estou fazendo ao vivo aí no Face, mas eu vou também colocar ele no YouTube. E dê o seu like também aí no Face, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico, condenação dos falsos seguidores de Jesus. Primeiro subtópico, uma fé só de palavras. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, vem nos falando alguma coisa acerca disso aí, certo? Desse subtópico. Também temos aí em 1 João 3, 18. Então, 1 Coríntios 4, 20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E 1 João 3, 18 está escrito: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, daí nós já verificamos que ele está dizendo aqui que não adianta somente palavras, não consiste só em palavras, mas consiste em virtude, quer dizer, em comportamento, a nossa forma de agir. Então, claro que tudo isso tem um peso. E ele diz que nós, não adianta falarmos somente que amamos, amar só de palavras, mas precisa ser com a prática, com atitudes. E Romanos 10, 9 e 10 também nos fala alguma coisa acerca disso aí também muito importante. Ok? Então diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse capítulo fala acerca desse assunto, ok? Então vamos lá. O segundo subtópico nos diz assim: os milagres não transformam o caráter. Então tá aí, Mateus 7, 23, quando Jesus diz: então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Então, porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome somos demônios, fizemos maravilhas, né? Então, quer dizer, os milagres são importantes, é isso que está sendo abordado aqui. Porém, os milagres não salvam, ok? Vamos ver mais à frente. A salvação, ela tem a ver com os frutos do Espírito na nossa vida, ok? Então, daí a importância, né? Gálatas 5, 22, 24, nos fala acerca disso, ok? Já vou aqui adiantar. Nos fala que o fruto do Espírito é a bondade, amor, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, nos fala, contra essas coisas não há lei, ok? Então, é isso aí que implica a salvação e agrada a Deus. Então, mais importante do que os dons do Espírito Santo são os frutos do Espírito que nós transmitimos. Quer dizer, as nossas atitudes e comportamento, a nossa forma de lidar com as pessoas, com a sociedade, com o povo de uma forma em geral, nossa família, em si. De uma forma em geral, ok? Então vamos lá, subtópico 3, nos diz assim: fazendo a vontade do Pai. Então, tá aí, Mateus 7, 21, Mateus 6, 10, Salmo 103 também, versículo 20 e 21, Salmo 43, 10. Então, Mateus 6, 10, está ali a oração do Pai Nosso. Quando essa oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Senhor Jesus diz:
que façamos, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Jesus precisa ser manifesta, precisa ser feita por mim e por você. Então, isso é que vai agradar a Deus, ok? Mateus 7:21 também nos fala sobre essa questão. E esses outros salmos também. Então, está aí o subtópico 3 do tópico 1, que está nos falando acerca da vontade do Pai, isto é, vontade de Deus. Ok? Então, vamos avançar, vamos prosseguir. O subtópico 2 nos diz em quem estamos alicerçados. Amém? É outro questionamento. Então, nos diz o subtópico 1, o alicerce começa pelo ouvir. Ok? Então, quando começamos ali a meditar em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 26, observa que ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Né? Então, esse é o prudente. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Então, esse é a pessoa imprudente. Então, tudo começa pelo ouvir. Ok? Então, está aí, Mateus 7, versículo 24. Então, temos aí outro versículo. São João 6, versículo 68. Que o Senhor está dizendo lá que ele é o pão que desceu do céu para dar vida. João, capítulo 1, versículo 1. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, o verbo é a palavra que precisa ser ouvida. Salmo 27 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então está aí o subtópico 1, ok? O alicerce começa pelo ouvir. Agora o subtópico 2 nos diz a importância do bom alicerce, ok? Então esse é o subtópico 2. Então nós temos aí de novo Mateus 7, do 24 ao 27. E também temos aí 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10. Então, Mateus 7, 24 a 27, que é uma base importante desse estudo, porque ele está nos falando sobre a construção de uma casa, uma na areia e outra na rocha. Então sabemos que Jesus está incentivando a construir a nossa casa na rocha. Então isso está falando sobre a nossa vida. Nossa vida precisa estar pautada na palavra, nossa vida precisa estar pautada em Cristo Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, ele está aí nos dizendo que se alguém botar outro fundamento que não seja o fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus, esse fundamento vai ruir, vai cair. Porque ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o fundamento que já está posto. E este fundamento é Cristo Jesus. Aleluia! Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ok? Botando Jesus como a base da nossa casa, do nosso alicerce, da nossa vida, que precisa estar pautada neste fundamento que se chama Jesus Cristo, ok? Palavra de Deus. E o subtópico 3 desse mesmo tópico 2 nos fala sobre a relevância do praticar. Isso quer dizer a importância de praticar
Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26 ainda. Tem mais outros versículos também para citar. Falando aí sobre a relevância, sobre a importância, porque se nós construirmos a nossa casa numa rocha, que no grego quer dizer petra, que quer dizer solo rochoso, uma grande rocha, um rochedo forte, aleluia. Então isso aí está tipificando, metaforicamente, uma metáfora, tipificando Jesus como uma fortaleza que não pode ser abalada, que não pode ser derrubada, ok? Ainda que venham os ventos, ainda que corram rios, ainda que venham tempestades, chuvas fortes, nada vai poder abalar. Mas se for construída na areia, será derrubada, será abalada. Ok? Então, Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, tem uma abordagem muito importante do grande sábio Salomão, que ele diz assim, que o fim de tudo que se conhece, que se ouve, que se examina, o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então esse é o dever de todo homem. Então, sobretudo, temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Aleluia! É reverenciar a Deus, é adorar a Deus. Guardando o quê? A sua palavra. Guardando os seus mandamentos à luz da nova aliança, ok? Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então disso aí depende toda a lei e os profetas, depende toda a escritura. Isso aí abrange todo o conhecimento, se nós atentarmos para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ok? Então isso aí é o quê? Prática de vida. Não é somente ouvir, não é somente conhecer. Conhecer é muito bom, é importante para nós praticarmos. Ter grande conhecimento é muito bom, porém mais importante do que conhecer muito, do que ler muito, do que ter uma boa oratória, do que ser um professor, ser um grande pregador. Então, melhor do que tudo isso é guardar no coração a palavra do Senhor. É por isso que Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ok? Então vamos avançar agora para o último tópico. O tópico 3, que nos diz o seguinte: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então, quando falamos de identidade, nós pensamos que todos nós temos uma identidade. Agora a identidade vem até também incluída ao CPF. Então a identidade fala quem somos nós, ok? Normalmente ela tem lá uma foto, ela tem nome de pai, de mãe, ela tem lá uma série de coisas que vai nos identificar. Então, Jesus precisa ser a nossa identificação. Nós precisamos nos identificar com Cristo Jesus. Ok? Então, o primeiro subtópico nos diz: Jesus, nosso maior pregador. Jesus, nosso maior orador, nosso maior pregador. É a nossa referência de palavra, ok? Para a nossa vida. A nossa referência de fé, ok? É o espelho em que nós precisamos
nos espelhar, ok? Se chama a palavra de Deus, se chama Jesus Cristo, ok? Então, ele faz uma abordagem aqui muito importante, nos diz aqui, muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte, isso é, de Jesus, né? Tem muitas pessoas que não seguem a Jesus, mas até gostam de Jesus, e vê Jesus como um profeta, mas Jesus não é somente profeta, Jesus é Deus, ele está como advogado, porém, um dia esse advogado será promovido a juiz, e ele virá como juiz para julgar o seu povo, para julgar as nações, para julgar toda a humanidade. Então, São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, precisamos ter isso em mente, que Jesus não é somente uma pessoa admirável, um grande profeta, um grande sábio que veio ao mundo. Ele não é somente isso. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Jesus é o único Deus verdadeiro, segundo lá a epístola de João. Ok? Então está aí, Jesus, nosso maior pregador. Nós temos o que? Aí, Mateus 4,17, que você pode examinar. Nós temos João, capítulo 3, versículo 3, onde Jesus faz uma abordagem ali em Nicodemos, que o procura de noite. E ele diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Então, a importância de quê? De nascer de novo, de ser uma nova criatura, ok? 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ok? Então, nós temos aí também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo falando para que nós sejamos imitadores de Cristo. Imitando ele, estaria imitando Cristo, porque Paulo foi um homem muito consagrado, que tinha uma plena comunhão com Deus, daí ele tinha a ousadia de falar dessa forma. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Então, como filhos, nós precisamos imitar o nosso Pai. Precisamos ter a identidade do nosso Pai. Precisamos ser reconhecidos como filho de Deus. Precisamos ser sal e ser luz. Precisamos testemunhar. Aleluia. Assim como a Bíblia nos mostra no caso do profeta Eliseu, que aquela mulher sunamita olhou para Eliseu, que passava para lá e para cá, e ela falou para o seu marido, vê se este homem não é um santo homem de Deus. Glória a Deus. Então está aí, Jesus é o nosso maior pregador, ok? E também sabemos que nos evangelhos nos mostra que a palavra de Jesus era como quem tinha autoridade. Agora nós vamos partir para o subtópico 2. Nos fala autoridade do ensino de Cristo, ok? Então tá aí, João 10,18 nos fala sobre a autoridade de Cristo. Cristo está ali quando ele se declara que é o bom pastor. Depois ele fala que essa doutrina ele recebeu do seu Pai. Então daí ele diz que a doutrina não é dele, mas é do Pai, é do Deus Pai, que transmitiu para ele. Então é daí a importância, nos falando dessa grande autoridade. Mateus 28,18, Jesus também nos diz o seguinte, é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Aleluia. Glória a Deus. Mateus 5, 18, 20, 22. Abordagem do Sermão do Monte. Lembra que nós viemos ministrando dizendo que o Sermão do Monte, ele não é somente aquele discurso das bem-aventuranças que está ali em Mateus 5. O Sermão do Monte, ele abrange os capítulos 5, 6 e 7. Então, lá no capítulo 7, Jesus faz a conclusão desse Sermão do Monte que abrange esses 3 capítulos. Ok? Então nós temos também, falando sobre a autoridade do ensino de Cristo, ok? Hebreus 4:12, que nos diz, porque a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 lados cortante, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é poderosa para discernir todo intento do coração do homem, porque todas as coisas estão bem patentes e nuas, descobertas, diante daquele com quem temos que tratar. Isto é, Jesus. E em Mateus capítulo 7, no versículo 9, como falando da conclusão do Sermão do Monte, ele diz assim, e concluindo Jesus este discurso, todos o admiravam, porque a sua palavra era com autoridade, e não como os escribas, que era aquela palavra superficial, aquela palavra vazia, aquela palavra sem discernimento, sem autoridade, sem Deus. Então a palavra de Jesus era uma palavra diferente. Era uma palavra que trazia consolo, que trazia vida, que trazia alegria, que trazia esperança. Aleluia! Oh, glória! Então ela era acompanhada de poder. Aleluia! Glória a Deus! E que transformava vidas, que transformava corações, ok? E que ainda transforma, porque a palavra é viva e eficaz, conforme já lemos anteriormente, ok? Então vamos lá agora para o último subtópico, subtópico 3 do tópico 3, ok? Jesus é a nossa verdadeira identidade. Agora o subtópico 3, Jesus como nossa identidade. Então já falamos acerca de uma identidade natural que todos nós temos para exemplificar a identidade do cristão em Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz essa epístola, que está lá pertinho de Apocalipse, ok? Não é evangelho, é epístola, carta de João. Capítulo 3, versículo 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Olha que bênção, agora somos filhos de Deus, ok? Porque estamos em Cristo. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, ok? Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ok? Aleluia. Então, todos aqueles que perseverarem até o fim, têm esta promessa de ver Jesus como ele é. Aleluia. Então, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E chegamos aí à nossa conclusão, ok? Dessa lição do Sermão do Monte. Então, nos dizendo que o Sermão do Monte é para ser colocado em prática. Não somente para ser lido, para ser abordado, para ser pregado, para ser ensinado, para ser debatido. Esse Sermão do Monte precisa estar no nosso coração, na nossa vida. Então vemos que há uma grande elevação espiritual nas palavras de Jesus, nesse Sermão do Monte. Uma grande importância, uma grande relevância. Então, fazendo uma abordagem rápida aqui, primeiro tópico, uma fé só de palavras? Claro que não. Aleluia. O tópico, né? Condenação dos falsos seguidores. Não subtópico, melhor dizendo. Uma fé só de palavras? Claro que não. Já vimos isso aí.
precisa ser prática. Assim como Abraão não foi justificado somente pela palavra, mas está escrito na palavra do Senhor que Abraão foi justificado quando ele atendeu a ordem de Deus de levar o seu filho ao altar para ser sacrificado, não é? Então, observe que a justificação não veio somente pela fé que Abraão tinha, né? As obras mostrou o resultado da sua fé. E também Tiago, no capítulo 2, lá pelo versículo 18 ao 20, por ali, Tiago nos fala que a fé sem obras é morta, ok? Então não adianta eu dizer que tenho fé, eu preciso praticar a fé. Quando eu pratico a fé, quando eu pratico as obras, vamos dizer assim, eu já estou demonstrando que tenho fé, ok? De sorte que, se eu falar que tenho fé, e se eu não praticar as obras, se eu não praticar a palavra, a minha palavra fica no ar, ok? Fica somente uma palavra sem prática, sem virtude. Então, Jesus quer a prática. Então, vamos lá, continuando. Subtópico 2, os milagres não transformam o caráter. Então, não deixamos nos enganar, certo? Falamos sobre as pessoas que falaram que faziam milagres, né, para Jesus. Jesus diz, nunca vos conheci. Não que ele nos conhecesse, não que ele não conhecesse. Ele conhece todo mundo, ele conhece todas as coisas. Ele está dizendo, você nunca me serviu, porque você nunca obedeceu a minha palavra, ainda que fazia milagres no nome de Jesus. Então, fazer milagres, os dons do Espírito Santo é muito bom, mas mais importante ainda, coloque no seu coração, são os frutos do Espírito, porque aí sim nos mostra a nossa identificação com Jesus, ok? Então, número 3, fazendo a vontade do Pai, né? Oração do Pai Nosso, muito conhecida, o modelo que Jesus deu ao discípulo, ok? Faça a tua vontade, assim na terra como no céu, ok? Então, e depois, em quem somos alicerçados? Alicerce começa pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, não é isso? Então lá, Mateus 7, 24 a 26, ok? Nos diz, aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve a palavra de Deus não pratica. Então, começa pelo ouvir, o alicerce, ok? A importância do alicerce. Então, vimos aí, ninguém pode colocar outro fundamento ao que já está posto. Fundamento é Jesus Cristo, ok? É a base de toda a construção. E a relevância do praticar. Então, falamos de Eclesiastes, temer a Deus é o fim de todas as coisas, ok? O fim de tudo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Subtópico 3, ou melhor, tópico 3, a nossa verdadeira identidade. Não é? Jesus, o nosso maior pregador, ok? Não existe, nunca existiu pregador maior do que Jesus, ok? Então, ele é o nosso espelho. Falamos para imitar a Cristo. Falamos sobre o novo nascimento, João 3,3. Autoridade de Jesus, do ensino de Cristo. Falamos que Jesus disse que dá todo o poder no céu e na terra. Autoridade para pregar, para arrebanhar as ovelhas. João 10,18. Essa autoridade foi dada pelo Pai. Falamos da palavra de Deus como espada afiada, 2 gumes, penetra visão, da alma e espírito, juntas e medulas, daí por diante. Mateus 7,29. Concluindo Jesus o discurso, todos ficaram boquiabertos, ficaram admirados, porque a sua palavra é como quem tinha autoridade. E subtópico 3, para encerrar, Jesus como nossa identidade. Lemos aí, 1 João capítulo 3, versículo 2, que assim como ele é, o veremos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você poderosamente. Missionária Socorro, que está aí assistindo também. Todos quantos estão assistindo. Jesus abençoe. Aqueles que hão de assistir ainda, deixando ainda de novo para vocês. Inscreva-se no canal lá no YouTube, ok? Dê seu like aí também no Face. E isso é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas e o YouTube e o Face entendam que o vídeo é relevante, ok? Vamos fazer uma breve oração. Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eis aí teus filhos, tuas filhas que estão assistindo, que hão de assistir ainda. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, meu Pai. Senhor, que o Senhor dê força, graça, para que possa ser a cada dia praticantes da palavra, Pai, e que essa palavra possa ser transmitida e que a bênção de Deus esteja sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Então,
Encerramos aqui e semana que vem é o próximo trimestre. Nós estaremos aí com uma nova revista que nos fala os ataques contra a Igreja de Cristo, ok? As sutilezas de Satanás em nossos dias que antecede a vinda de Cristo. Então não perca, que tem mais lição por aí, tem mais vídeo por aí, ok? E que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.